Josué capítulo 7. Irmãos, ao passo que eu for lendo aqui, eu já vou trabalhando o texto com vocês, tá bom? Moisés morre, Josué é convocado para substituí-lo. A Bíblia diz que nunca mais haveria um líder como Moisés. Josué sabia disso, e eu acho que isso é o que dá medo, e não só isso, mas as pessoas que eram conduzidas, que eram pessoas de dura cerviz. A Bíblia mostra que os homens, na idade de homens de guerra, nenhum entrou na terra prometida, praticamente viviam cometendo um pecado como fruto da dureza do coração, que era a murmuração. E agora Deus está dizendo para Josué lá no capítulo 1: tende bom ânimo e ser corajoso. Tende bom ânimo e ser corajoso. Só que aquela dura cerviz, em 1 aos Coríntios, Paulo vai dizer que foi escrita para servir de exemplo para nós. Na concepção da história moderna, quando perguntamos assim, por que estudar história? Uma das respostas é para não se cometer os mesmos erros. Por isso que é importante voltar na história. E é incrível como nós cometemos os mesmos erros. Pastor, pode falar mal do pastor? Não. Mas tem pastor que fala, e aqui no bairro, para pessoas da igreja. Tem ou não tem? Ovelha pode falar mal da igreja que congrega? Pode, mas não deve. Mas tem gente que faz isso da sua igreja. Sim ou não? Tem ou não tem? Tem. É incrível. Você sabia que toda semana, pelo menos 2 vezes, eu escuto histórias que desanimam, mas está indo para 12 anos e eu permaneço animado. E não vou procurar saber, não confronto ninguém. Quem quiser perder tempo falando, perca. Eu tenho uma grande obra para realizar. Cuidado com o pastor que fica falando da igreja. Fique dando ouvido não, irmão, isso é ruim. E as pessoas que eu sei que ficam fazendo isso, eu infelizmente não dou crédito. Perde crédito comigo. Falo mal de nenhum, falo na cara. A gente conversando, a gente fala na cara um do outro. Não é não? Mas Josué está substituindo um grande líder, dito pela boca de Deus, e está assumindo um povo difícil. Aí ele treme. Mas Deus diz: ser forte e corajoso. Você pode dizer para quem está do seu lado: seja forte e corajoso. Pronto. E aí Deus já está dizendo assim para ele: se você tiver essas duas coisas no coração, você vai vencer. Mas como é que você vai manter o coração forte? Observando e pregando a palavra de Deus. Aí o que é que eu faço? Eu não sou besta, vou no time de Josué. Leio a Bíblia e prego a Bíblia para vocês. Porque quanto mais eu prego a Bíblia, eu vejo que tem gente que eu cheguei aqui que era menino na fé. É homem velho, mas é menino na fé. Que hoje já está rapazinho, está crescendo, vai amadurecer, vai me ajudar e vai ser uma bênção para a glória do Senhor. Tem gente que nós olhamos e dizemos: meu Deus, tem jeito? Não tem. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela faz o homem crescer.
Você que é novo convertido chegando na igreja, cuidado com as parcerias que você faz. Se aproxime com gente que lhe aproxima de Deus e da sua igreja e da sua liderança. Você vai ver como é bom e como é importante. Então, Josué é esse rapaz. E aí Josué começa a viver coisas boas. Ele vê a água, as águas do Rio Jordão parar como se tivesse uma barragem e ele passar com aquela multidão de gente. Do mesmo jeito que o mar se abriu, o Jordão parou para que ele ganhasse autoridade perante as pessoas, para que as pessoas dissessem assim: Deus estava com Moisés, mas Deus também está com Josué. E aí quando eles entram na terra, aquela terra é povoada. Josué morre e eles ainda não tinham conquistado toda a Canaã, porque a gente pensa que quando eles assumiram a terra, entraram na terra, já tomaram tudo. Não, foi paulatinamente, foi devagarinho, foi expulsando um aqui, expulsando outro ali. E eu lembro do Caleb, 40 anos depois de entrar na terra, chegou para Josué e disse: eu quero um pedaço de terra que Deus me prometeu. Olha, fazia 40 anos que ainda tinha um pedaço de terra que não tinha sido conquistado. Mas quando ele está entrando, a cidade que é pós-Jordão, entrando pelo lado oposto do mar, cruzando o Rio Jordão, é uma cidade muralha, a cidade de Jericó, uma cidade fortaleza. Aquela cidade ela tem um muro que historiadores estipulam que seja metros de altura 16. Em cima corria 2 cavalos, ou seja, 2 pares de cavalo puxando carroça, e a sua largura media em alguns pontos 10 metros de largura. Não tinha quem derrubasse aquela muralha. Mas Josué, mais uma vez, na orientação de Deus, o povo marcha durante alguns dias e no final daqueles dias grita e as muralhas vêm ao chão. E o povo é vencedor. Aí agora derrubam Jericó, a cidade é amaldiçoada. Josué profetiza dizendo que quem reerguer aquela cidade um dia será morto ele e a casa dele. E na época do rei Acabe, uma família levanta, um homem ergue novamente Jericó. Lembra que nos dias de Jesus existia a cidade de Jericó? A nova cidade de Jericó. A antiga havia sido destruída. E quando aquele homem reconstruiu, aconteceu o que Josué disse: a sua família morreu juntamente com ele. Agora aqui a gente aprende uma coisa sobre Jericó ser reerguida. É que em tempos de homens corruptos no poder, coisas ruins se levantam de novo e se levantam para ficar. Não adianta dizer assim: o Salvador da Pátria vai chegar e vai resolver. Não vai. O que fica, o que é reerguido, fica e ninguém derruba. E aí Josué agora está perante outro desafio, que é o povo de Ai, uma comunidade menor. E Josué diz assim: não vamos mandar muita gente para a batalha não. Manda 3.000 homens. Ele está confiante, porque assim como Deus fez lá atrás, Deus vai fazer hoje também. Aí vamos para o texto agora. Capítulo 7. Tinha acontecido esse problema. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhe dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos.
Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Até aqui a gente vai ver um primeiro momento respondendo a uma pergunta: como perder? Como ser derrotado na vida? Como perder? Deus, quando mandou destruir a cidade de Jericó, Ele disse que não tomassem nada que fosse religioso, nada que fosse questões religiosas. E Acã pega ouro, uma capa sacerdotal, e ele enterra dentro da sua tenda. Irmãos, perceba dentro desse texto que a vida ela gira em torno da família. Você trabalha, o seu patrão lhe dá um grito: você é um funcionário irresponsável. Mesmo que você seja irresponsável, você não quer ouvir isso, quer? Não. Você não fica triste, desanimado? Aí aonde é que você vai descarregar a sua dor? Aonde é? É com o cobrador de ônibus? É com a pessoa que você encontrar no ônibus? É em casa. Se você não é daquele que não quer dizer aos filhos, vai compartilhar com seu esposo, com sua esposa. E quando não tem sabedoria, chega em casa dando coice em todo mundo. Pronto, eu trabalho na CELP. Aí sai apagando as luzes, sai brigando, torneira pingando, ele reclama, ele fala de tudo, porque está mal-humorado pelo mal que lhe acometeu. E aqui o texto vai dizer que Acã comete um pecado, mas diante desse pecado existe uma coisa grave. Qual é a coisa grave, pastor? É que a Bíblia diz que o Senhor abandona o povo. O Senhor deixa eles irem para a batalha só. Não quer dizer aqui que Deus deixou de ser onisciente, onipresente, que Deus não está lá. Não. Está dizendo assim, aquilo que Ele iria fazer, Ele não fez. Ele deixou você por conta própria. Por quê? Porque o pecado foi cometido. Um pecado que uma orientação que Ele deu foi desobedecida. E aí preste atenção, Acã é um único soldado, mas quem perdeu a batalha foi o exército inteiro. Tem uns crentes que não amadurecem, tem uns crentes que não crescem, e às vezes, Deus me livre, nunca viver isso, porque é terrível quando acontece na igreja, todo mundo leva o mesmo carão, e alguém diz assim, é assim, é por causa de um pagar todos. Diga aí para quem está do seu lado, é por causa de um pagar todos. Viu? Tu estava lá no Éden, quem pecou foi Adão e Eva, todo mundo pagou o pato, filho. Sim ou não? Sim. A gente não quer às vezes a Bíblia para as coisas, né? A gente só quer quando é bom para a gente. Alguém da mídia sabe mexer nisso para baixar um pouquinho? Espera aí, deixa eu botar para lá. Então, Acã pecou sozinho, mas o exército teve uma baixa de 36 pessoas e todos fugiram envergonhados, porque na análise deles mesmos foi a seguinte: não precisa mandar todo mundo, somente 2 ou 3 mil homens resolve a parada. Resolveu? Não. Quando Deus está distante de nós, e aí a gente tem que entender essa linguagem, porque Deus não se afasta de ninguém, mas quando Deus deixa de abençoar um homem, o seu coração entra em cena. Veja o que os homens disseram: não precisa muita gente não, rapaz,
Irmãos, a minha filosofia, sabe qual é? Quanto mais, melhor. Vamos resolver isso aqui? Não, só as mulheres resolvem. Que nada, vamos botar os homens, jovens, adolescentes. Até o menino entra. Quanto mais, melhor. Aí o coração do homem fica sem a bênção de Deus e ele se endurece. E ele passa a ter percepções precipitadas da vida. Percepções erradas da vida. Eles passam a ter, e aí é o pior de todos, uma autoconfiança em si. O nosso exército, com 3.000 homens, resolve a parada. Tiveram a percepção, talvez era certa, mas não agradou o Senhor o que Acã havia feito. E aqui está estabelecida a derrota do povo de Deus, por causa de Acã. Acã, vamos lá para frente, versículo 16, porque a gente talvez vai focar nele somente aqui hoje. Acã tem o seu pecado revelado, porque o que acontece? Quando perde, Josué vai orar. Josué diz assim: meu Deus, que é isso que aconteceu? E ele culpa quase Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: nunca será Deus o culpado, sempre seremos nós. Deus nunca será o culpado sempre será você. Ai, eu estou passando isso porque lá na minha infância eu vivi aquilo. Não, estou passando isso porque um dia alguém benzeu-me, me cruzou, passou por cima de mim. Não, a culpa sempre é sua. Porque se Deus está com você e você está na palavra de Deus, pode vir diabo multiplicado por demônio, a vitória é nossa para a glória de Deus Pai. E acabou. E aí Josué vai orar, e é como se Deus dissesse assim: eu não quero oração, eu quero ação. A pessoa vem perturbada conversar comigo no gabinete e quer que eu ore. Irmão, não adianta orar, eu tenho que te aconselhar. Faça uma oração para você, para espiritualizar, mas eu vou te orientar, porque eu sei que a orientação é mais importante. E você ora por você. Quando sair de lá, e aproveita e ora pelo pastor também. Só quer ver a nós, é? Não é? Mas eu faço essas coisas mesmo, sem medo. Não vou espiritualizar, porque não é para espiritualizar. Apesar que tudo é espiritual. Vamos lá no versículo 16, para ver o desmantelo desse negócio. Aí Deus diz assim: tem pecado no meio do povo. Tem pecado, esse é o problema. Não venha para mim não, vá para o povo. Nem venha para o meu lado, Deus disse. O problema é aí mesmo com vocês. Resolvam aí as pendengas, que a coisa se resolverá. Aí no 16 diz: então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, as 12 tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Olha, a tribo de onde sairia Jesus era onde estava o problema. A tribo de Jesus era problemática. A linhagem de Cristo, quando nós vamos olhar, é prostituta, é rei que não presta, é rei que presta, é adúltera. Mas Cristo foi uma bênção, mostrando que não é para você estar usando as dores e os erros do passado de sua casa para estar justificando os erros do seu presente. Não, pastor, mas é porque hoje eu ainda não tinha Cristo e o sangue não tinha sido derramado. José também. José é descendente de Abraão. Abraão mentiu em algum momento? Sim. Isaac, seu filho? Sim. Jacó nem se fala. José quebrou toda aquela maldição, dizendo: eu amo Deus e quero Deus acima de tudo. E aí 16, então Josué se levantou de madrugada e fez passar
segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família de Zeraitas. Fazendo chegar a família de Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabide. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabidi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, olha, quando o pastor atolar o pé e depois aliviar, não venha, o pastor está feito morcego, sopra, morde e sopra. Não, está sendo é bom. Agora, se eu chegar alisando, se prepare que depois o pau vai comer. É o aconselhamento bíblico, ele caminha desse jeito. Porque primeiro a gente faz o cara se acalmar. Depois a gente segura pelo braço, que nem menino ruim, mete a tabica para cima. Ele correndo e a gente batendo, até se ajeitar. Acã, filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Preste atenção, quando ele diz dá glória a Deus, dá louvores a Deus, ele está dizendo aqui assim: não esconda a mentira. Se ele não dissesse, ele não estaria dando louvor a Deus. O dar louvor aqui é confessar o erro cometido. Não é que Acã, antes de morrer, cantou: vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Ou ele ia dizer assim: eu fui com Josué, lutei em Jericó. Jericó foi, Josué? Foi, eu lutei com o Senhor. Não, não é isso não. É confessar o pecado. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi, versículo 21, entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os, e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Se fosse um pastor pentecostal na aplicação, ia dizer aqui: desenterre o que não presta de dentro da sua casa. Não é? Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois... Ô Jacques, tua Bíblia já diz o peso? Já diz? Lê aqui para mim. É o 20. 20, né? 21. Não, eu quero o que eu li já, que falava sobre o peso. É o 21. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata, e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Vamos botar aí, ele disse mais de meio quilo de ouro. Quanto está a grama do ouro? Ligeiro no Google? 300? 401? Olha, está caro, não é não? Agora multiplica aí por 500. Me ajuda aí. Me ajuda. Me ajuda, Firmino. $400. Quanto? 200.500. Lembra que eu disse aqui no começo da oração? Às vezes está faltando dinheiro, mas às vezes está faltando coisa melhor do que dinheiro. Ele estava
rico. Estava de vida boa, estava ou não estava? Rico não, mas estava bem de vida. 500 mil, meio milhão. Mas ele não tinha mais a presença de Deus. Tomaram, pois, aquelas coisas, 23, do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e a colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com eles tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, as meninas, minha gente, as meninas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. Numa linguagem mais nossa, porque nos perturbaste, o Senhor te perturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-lo, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acó até o dia de hoje. Você quer perder? Você quer ser um derrotado? Seja como Acã. Agora preste atenção. Se você perder sozinho, era bom. Se cada crente que fizesse uma besteira, levasse uma topada, arrancasse a unha não, o dedão, e viesse para a igreja, eu digo, eu acho é bom. Mas quando tu faz besteira, Zé, primeiro tu prejudica a tua família, tu perturba a tua família. E aí, como tu faz parte de uma comunidade, aí tu depois prejudica a comunidade. Essa igreja às vezes é mal falada por causa de alguns irmãos e algumas irmãs que tem aqui. E o Senhor está nos dizendo essa noite: dá louvor a Deus. Tem gente que nem glória dá, né? Glória a Deus. Amostradinho. Jesus está te pegando hoje. Acã pegou uma capa babilônica. Oxente, pastor, mas não era lá em Canaã? Era porque lá em Canaã tinha um catimbozeiro da Babilônia. Ou tinha um negociante ou um negociador de bens, de coisas, que passou por ali e alguém comprou. E alguém usava aquela capa para fazer mal às pessoas. E Deus disse que não queria coisa impura no despojo. O despojo é aquilo que sobra da guerra. E o que for do bom e do melhor traz. Mas nem tudo deve se trazer, disse o Senhor para aquele povo. Porque eram coisas malditas. Aquele ouro, possivelmente, com ele foi negociado coisas preciosas. Talvez vidas foram assassinadas. Talvez gente foi queimado, morto, sacrificado aos deuses por conta daquele ouro que trabalhava negociação de coisa maligna. Eu estava vendo o presidente é de um país aqui que ele botou moral lá e acabou com a gangue. Bukele, o nome dele é El Salvador. É El Salvador. Ele disse que entrevistou um daqueles homens da gangue. Ele chama esse nome gangster. E ele disse que um daqueles rapazes não sabia quantas pessoas tinha matado na vida. Irmãos, se um assassino entrar aqui e se converter, quem se alegrará no Senhor? Porque às vezes a gente tem restrição com o homossexual. Nós temos.
Nós. Temos ou não temos? Não, porque eu quero ir para a igreja. Você é religioso. Você está preocupado com o que as pessoas vão dizer. Um rapaz me disse aqui: pastor, ora por mim. Olha, eu creio tanto em Jesus, eu creio em Jesus, agora eu não creio como a Bíblia manda crer. E eu tenho um problema comigo que eu preciso vencer. Eu gosto de homem. Eu digo: fica indo para a igreja. Vai para a igreja. Mas ninguém vai lá. Eu digo: olha, não ligue para ninguém não, olhe para mim. Pastor, posso lhe dar um abraço? Diga: e apoio? Estou nem aí. Cuidado com a nossa religiosidade. Aí ele disse que na entrevista mataram as pessoas que tinha que matar numa vila. E quando correu assim para uma casa, um dos assassinos, esse cabo é assassino, não sabe quantas pessoas matou. Mas quando ele chegou numa casa, ele disse assim: não, a criança não, estava para matar uma criança. Sabe o que o cabo que estava matando a criança disse? Não, é porque o chefe lá disse que tem que ser oferecida hoje uma criança. O aborto é coisa do demônio, minha gente. Assassinar é coisa do ser humano. Mas abortar matando, assassinando, é coisa do demônio. E o nosso país está abrindo as portas mais para o demônio morar aqui. Coisa maldita. E ainda tem crente que fala assim: pastor, o que é que o senhor acha? Não me pergunte não. Mas peraí, pastor, se for estuprado, você decide. Tem uma moça lá nos Estados Unidos, foi estuprada. Você não vai abortar não? E disse que o menino é a minha bênção. Eu vi essa semana. A missionária que eu já contei, lá da África, brasileira, estava lá, foi estuprada pelo negão. Nasceu o menino preto, ritinho, do zóio branco, só zóio branco. E ela disse: é minha bênção. Mata quem quer matar, rapaz. Eu sei que é um trauma da gota, mas abortar é muito pior. É comprovado que todo mundo que aborta menino não tem mais a mesma saúde mental, não tem mais a mesma saúde emocional. Aí a geração que nós vivemos quer ser a Cã, quer trazer a maldição para a sua vida, para dentro da sua casa, para dentro da casa do Espírito de Deus. Para a semana eu vou fazer o paralelo de Josué, do capítulo 8, com parte de Jericó, para a gente mostrar como é que se vence a batalha. Mas aí nesse texto a gente aprende algumas lições e eu quero encerrar falando isso. Fique de pé para a gente terminar, senão não termina. Primeiro, vale a pena obedecer. Vamos com a mão direita dizer isso bem forte. Vale, bora, faça assim, ó. Vale a pena obedecer. Quem obedece tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Segundo, para a gente reforçar a obediência, vamos fazer assim: não vale a pena desobedecer. Bora, não vale a pena desobedecer. Agora olhe para uma pessoa bem ligeira e diga assim: cuida, desobediente. Cuida, falador, faladora, cuida. Olha, agora deixa eu dar uma dica. Olha, gente, é sério. Se vocês falam de mim, fala com cuidado para eu não saber, porque quando eu sei dói tanto, me dá uma dor de cotovelo, eu fico morrendo, fico brabo, fico triste. Fala de mim, fala em segredo com um amigo que não é fofoqueiro. Pelo amor de Deus. Terceira lição importante essa noite. Diga assim: tem coisas que é importante ter. Bora, diga: tem coisas que é importante ter. Diga assim: mais nada, bora, mais nada se compara ao que Deus tem para a minha vida. Ele tem paz, Ele tem amor, Ele tem alegria, Ele tem longanimidade, Ele tem bênçãos. Ai, pastor, aqueles 500 gramas de ouro, eu lá também, mas a gente ia se arrebentar. Então é melhor liso, leso, louco, comprando fiado, pedindo troco,
mas com a bênção de Deus. Quem quer a bênção de Deus, diga amém. Agora não fique naquela besteira não, viu? Dinheiro não traz felicidade, porque não ter dinheiro traz perturbação também, viu? Dinheiro é importante, não vai na onda do doido não. Agora diga assim: o difícil de tudo. Você vai falar com alguém, pegue na mão de alguém, diga: o difícil de tudo, e eu sei que você sabe. Diga: o difícil de tudo, e eu sei que você sabe, é que Deus, Ele já sabe onde está o ouro, Ele sabe onde está a capa. Diga assim: entrega que é melhor. Entrega tudo que é melhor. E para a gente encerrar, preste atenção. Para a gente encerrar, isso é bem importante. Diga assim para ele: orar em todo tempo, mas oração sem ação não resolve nada. Verônica chega para mim, é um exemplo, viu, irmãos? Que Verônica é rica. Chega para mim: quem quiser um Pix sem cobrança de juros, fala com Verônica. Aleluia. Para o pastor, não sei para os outros, né? Verônica chega para mim e diz assim: pastor, eu tô assim com um problema muito grave. Eu estou precisando de uma cesta básica e eu não tenho, viu? Não tem na igreja. As pessoas que me ajudam já me ajudaram. Eu digo assim: Verônica, eu não tenho não, mas vem cá, Verônica. Vem cá, Verônica. Vem cá, Verônica. Eu não tenho não, mas Verônica, fica tranquila. Eu não tenho, Verônica, mas me abraça aqui, Verônica. Vai, me abraça. Senhor Deus. E eu falo perto do ouvido dela para dar fé: abençoa a tua filha. Abra uma porta, providencia uma cesta básica para ela. Eu creio que hoje ela não vai dormir sem comer. Amém. Amém. Vá-se embora. A Bíblia diz que essa fé é morta. Então, quando alguém te abraçar para orar, fica prestando atenção e diz assim: se é um profeta ou é um enrolão? O enrolão é enrolão. Ele quer só o teu dinheiro e nada mais. Não é sério? Josué foi chorar: Senhor, porque a gente perdeu. Deus disse: tome vergonha, se levante e tome posição. Tem pecado no meio do povo, resolva essa bronca. Pronto, resolveu. Aí o capítulo 8 é o contrário do capítulo 7. Aqui foi derrota, lá foi vitória para a glória de Deus. Mas essa parte eu falo para a semana. Vamos dizer isso? Oração e ação. Oração e ação. Ó, ação em calar. Bote para fora não, segure. Ação, ó. Tu vai hoje lá, aí Nicéia conta umas coisinhas boas, mas é dos outros. Aí tu amanhã vem de novo. Aí amanhã tu vem de novo. O paredor dos ouvidos. Aí outra coisa também que tem que vigiar e ter ação, ó. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Eu vou me matar. E não adianta orar não. Pensa conforme a Bíblia diz. Traga à memória o que lhe dá esperança. Quem aqui quer perder? Ninguém.
Quem aqui quer vencer, diga amém. Então não seja como Acã, não faça o que ele fez, e o Senhor irá te abençoar.